carinho, a minha alegria em chegar à sua casa. Ei, abre a porta, chega aí. Ei, volta novamente. Se inscreva no canal, fortalecendo. Mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo. Fortalecendo. Meu S de saudade. Já estava com saudade realmente de ficar coladinho do seu lado. Siga-me. Agora, nesse exato momento, você tem direito à informação. Levanta da poltrona, folgado. Vamos que vamos, aumenta o volume aí, ó. Ei, coisa boa. Vamos aí ao direito à informação. Mantenha-se informado e atualizado. Vamos acerca do homicídio culposo e outros crimes de trânsito após a Lei 13.546 de 2017. Exatamente, nobres senhores, acerca dos crimes de trânsito, a modalidade culposa ou não culposa, as suas décadas de vigência do Código de Trânsito Brasileiro. Ele sofreu alterações, modificações e destinadas a diminuir os terríveis e impressionantes números das vítimas de acidentes de trânsito, o envolvimento de veículos automotores. São cerca de 40 mil mortes por ano, em média, e conforme os dados de 2016, mais de 200 mil pessoas guardam algum tipo de sequela após acidente com automóveis. Nenhum país sofreu algo igual. Isso custa caro, mais de 50 bilhões de reais a cada ano, e as vidas perdidas não têm preço. Conheço um amigo que já é a terceira vez que sofre quebraduras e traumas. A última vez agora ele foi atropelado por um avião que durante a aterrissagem numa pista e passou por cima da caminhoneta e justamente ele foi quase que esmagado pela asa do avião. Entretanto, nobres senhores, em janeiro de 2018, o governo sancionou a Lei 13.614, que cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, e dispõe sobre o regime de metas de redução de índice de mortes no trânsito por grupos de habitantes e de índice de mortes no trânsito por grupos de veículos. Ao lado de ações educativas para a segurança no trânsito e de melhoria da infraestrutura viária, o Estado brasileiro também tem buscado lidar com essa calamidade com o direito penal, especificamente pelo incremento de penas nos crimes especiais previstos no Código de Trânsito Brasileiro. No ano passado, o presidente Michel Temer sancionou a Lei 13.546 de 2017, que nas perspectivas do tratamento penal altera o 291, o 302, o 303 e o 308 do Código de Trânsito Brasileiro. A tendência de intensificação de punição dos delitos de trânsito por ser vista na tabela a seguir, temos os crimes na modalidade aí do homicídio culposo no Código Penal de 1940, e o homicídio culposo no trânsito, do Código de Trânsito Brasileiro, de 97, na forma simples. E temos o culposo no trânsito após aí 2017, que tem a forma qualificada. Entretanto, nobres senhores,
ainda ainda paira muitas dúvidas relacionadas a esses mesmos artigos que foram alterados, que poderá ser julgado cuja competência aí pelo juízo singular. A suspensão, por exemplo, da condicional, há algumas exceções que cabe à suspensão condicional do processo, mas na maioria das vezes não cabe. Entretanto, essa possibilidade de concurso entre os crimes do artigo 302 a 306, entretanto, há admissibilidade de determinados outros tipos de lei que é possível, mas em outros casos seria impossível haver aí o concurso. Então as leis são divergentes com os outros textos, que vai encabeçar aí conforme vai ser narrado os fatos, as circunstâncias e o direito da pessoa. Nota-se a desproporção entre a pena do delito de homicídio culposo no trânsito, em caso de embriaguez, forma qualificada e sanção prevista para o crime de homicídio doloso, nas modalidades simples, de 6 a 20 anos, de 2 a 1, ou é muito alta a pena mínima prevista para o novo parágrafo 3º do Código do artigo 302. O crime culposo, ou é muito baixa a pena mínima do tipo penal do artigo 121 do CP, de natureza dolosa. Tal situação para perdas de vidas e mutilações no trânsito esteja além do direito penal num futuro não muito distante. Carros autônomos reduzirão as mortes e as lesões no trânsito. Veículos guiados por inteligência artificial e por complexos sistemas de câmeras de vídeos e equipamentos de geoposicionamento e de alta dirigibilidade diminuirão drasticamente as mortes e as lesões no trânsito em todo o planeta. Você já se acidentou com seu veículo? Você já sofreu algum tipo de acidente ou trauma com motocicleta? Na cidade de Maurilândia, Goiás, durante um percurso de uma viagem, um caminhão gaiola desse boiadeiro que transportava gado deixou o nosso veículo em uma nuvem espensa de poeira vermelha. E quando percebemos, o carro saiu fora da pista porque havia uma curva a seguir. Também na cidade de Santa Helena, Goiás, também na ingestão de álcool, de bebida, em que meu pai havia ingerido naquela noite, ele fez um famoso balão, que é fazer uma curva muito rápida. E ele se embaraçou na curva e foi diretamente em um poste de cimento. E saltamos para fora do carro. Ele conseguiu se desvencilhar do poste e saiu em disparada, largando a gente para trás. Entretanto, senhores, os acidentes, eles trazem um prejuízo e sempre traz um marco histórico, muitas vezes de traumas e sequelas, muitas vezes de uma lástima bastante ruim e ruinosa. Por enquanto, o direito penal ainda é imprescindível. Houve uma fileira de 7 leis penais a alterar no Código de Trânsito. A primeira delas em 2006 e mais recente em 2017. E a impossibilidade do concurso entre os delitos do 306 e 302, a modificação legislativa trazida,
resolve a questão de cumulação ou não de crime de homicídio culposo no trânsito, quando a gente conduz o carro sob a influência de álcool, agora objeto do artigo 302, do parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro, com o crime de embriaguez ao volante presente. Está aí desde 97, no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Uma pergunta: no caso de homicídio no trânsito, vai a júri popular? Se for comprovado que há dolo, que o veículo foi usado como arma, é totalmente perfeito, admissível que vá a júri popular. No caso, por exemplo, na separação de um casal que está mal resolvido, ou no namoro que separaram ou que terminaram o romance que não deu certo, aquele I love já se comprometeu, o qual é em desfeita, e naquele momento raivoso, ele usa a máquina, ele usa o veículo como arma para atingir a outra pessoa. A possibilidade do concurso desses dois crimes surgiu com a Lei 11.705 de 2008, o diploma que eliminou a causa de aumento de pena. Entretanto, em 2014, retrocedeu, tornando inviável o concurso material de tais crimes. O concurso entre os crimes do 302 a 306 voltou a ser possível. Em 2018, volta a ser impossível o concurso material. O mesmo formal desses delitos, caso contrário, teria um bis idem. No caso, seria a pessoa punida duas vezes pelo mesmo crime. Em resumo, a partir de 2017, se o agente beber e dirigir, cometerá o crime do artigo 316. Se ao beber e dirigir o agente causar a morte do outro, pratica o crime do parágrafo 3º do artigo 302. Se da condução sob o efeito de álcool do veículo automotor resultar lesão corporal, o crime será do artigo 303. Também em concurso com o artigo 306. O tratamento da embriaguez nos artigos 302, parágrafo 3º e 306. Tem uma formulação típica diversa daquela que contida no tocante à presença de embriaguez ao volante. O crime somente se consuma se a capacidade psicomotora do agente estiver alterada em função de embriaguez ou outras drogas psicoativas. O legislador se conformou com a condução de veículo automotor sob mera influência de álcool, um drink ou outra coisa. Embora o texto legal brasileiro não esclareça, evidentemente, essa influência, deverá ser constatada nos limites e pelos mesmos métodos indicados para o crime de embriaguez ao volante. É preciso que a capacidade sensorial e de orientação do motorista sejam impactadas. Em 2016, a redação acabou revogando o parágrafo 2º do artigo 302, incluído pela lei de 2014, considerando crime de condução de veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determina o que é dependência. A lei nova também alterou o crime de lesão corporal. Agora prevê pena privativa de 2 a 5 anos de reclusão para o agente que conduzir automóvel com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determina dependência e causar lesão grave.
Pode-se dizer que o cume do homicídio culposo no trânsito, estando o motorista embriagado, não sendo suficiente para sua configuração, o mero consumo de álcool ou de substância análoga é necessária a alteração da capacidade psicomotora do condutor, que se constata. Assim, no âmbito da aferição da conduta, não há diferença se o agente lesionou ou matou alguém ou dirigiu sob a influência de substância psicoativa. Isso porque a confirmação da alteração da capacidade psicomotora é sempre necessária, qualquer que seja o crime. Em crime, embriaguez ao volante, homicídio culposo no trânsito em estado de embriaguez. Entretanto, temos aí a pena de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir. A nova redação traz a reclusão de 5 anos a 8 anos, a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Entretanto, senhores, essas mudanças nos traz aí uma dinâmica relacionada aos homicídios na condução de automóveis e competência do júri. A pena mais elevada aí do 302 também é uma resposta do Legislativo a uma renhida polêmica no tocante à possibilidade de imputação do direito de homicídio doloso, mediante dolo eventual em acidentes de trânsito com resultado morte. Por exemplo, o caso de Ribas Carli Filho é o mesmo exemplo mais recente e mais conhecido. Em fevereiro, o ex-deputado paranaense foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão pela morte de 2 pessoas em Curitiba. O crime ocorreu no ano de 2009. O agente dirigia embriagado em alta velocidade. Prevaleceu a tese de homicídio doloso com dolo eventual. Já na RESP de Santa Catarina, julgado em dezembro de 2017 na 6ª turma do STJ, decidiu que o estado de embriaguez de motorista não é suficiente por si só para a imputação do homicídio doloso, com dolo eventual a que cause a morte do outro no trânsito. Evidentemente, a discussão sobre a existência do dolo eventual e culpa consciente nos crimes de trânsito não desaparecerá com a Lei de 13.546 de 2017, mas estarão presos no debate da sua vigência do STJ quanto à sua insuficiência do estado de embriaguez, considerado isoladamente para a configuração do dolo eventual nos homicídios de trânsito. A modificação do 291, a fixação da pena base, nesse dispositivo que ordena a aplicação aos crimes de trânsito. Prevê a possibilidade da composição civil no artigo 74 da Lei 9.099. O crime de lesão corporal culposa no trânsito, desde que o agente não esteja embriagado, não tenha participado de pega ou racha ou de exibição não autorizada ou que não tenha conduzido o veículo em velocidade superior em 50 km ao limite permitido na via. Também estabelece que a ação penal será pública condicionada nos limites da Lei 9.099 se a lesão corporal culposa não houver sido praticada nas situações descritas. Determina que a investigação deve ser feita em inquérito policial e não em termos circunstanciados de ocorrência. Por exemplo, foi vetado pelo presidente da República por incompatibilidade com o Código Penal. Dirigiu o texto nos casos previstos aí do 302, 303 e 308 desse Código, aplica a substituição prevista, por exemplo, quando aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, atendida às demais condições previstas nos incisos. O novo
no parágrafo 4º do 291, determina que o juiz fixe a pena base nos crimes de trânsito, segundo as diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, devendo dar especial atenção à culpabilidade do agente, às circunstâncias e consequências do crime. Trata-se de dispositivo inócuo, cuja inclusão no Código de Trânsito brasileiro faz pouco ou nenhuma diferença na tarefa judicial de individualização da pena, com base nos artigos 59 e 68 do Código Penal. A modificação, homicídio culposo no trânsito, destinado a punir mais severamente quem mata no trânsito, ao conduzir veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determina a dependência. Entretanto, a pena de 2 a 4 anos de detenção, a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir o veículo automotor em concurso material. No artigo 306, de 6 meses a 3 anos de multa, passa a ser para tal situação uma reclusão de 5 a 8 anos, e suspensão ou proibição de direito de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, se o agente tiver conduzido o veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determina a dependência. Não há mais possibilidade de cúmulo material, tratando-se, portanto, de de forma qualificada do crime de homicídio culposo no trânsito. A forma subsiste com a pena de 2 a 4 de prisão, 4 anos, podendo haver um aumento de pena entre 1/3 e metade nos 4 situações. No 302, no inciso 1, não possuir o condutor permissão para dirigir ou carteira de habilitação. 2, um agente praticá-lo em faixa de pedestre ou na calçada. Deixar o motorista de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima. 4, quando o agente estiver conduzindo o veículo de transporte de passageiro sua profissão, no exercício de sua profissão ou atividade. Já teve aí a forma qualificada, mandava aplicar aí de 2 a 4, o agente que conduzisse veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determina a dependência, ou que participe em via de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente. Todavia, nobres senhores, em suma, o 302 tem uma forma simples, a causa especial de aumento de pena e a forma qualificada. A modificação do 303, a lesão corporal culposa, também ganhou um novo, no parágrafo 2º, como modalidade qualificada de lesão corporal culposa no trânsito, sempre que o agente cometa o crime ao conduzir o veículo com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de